natureza divina de Cristo. Aqui temos uma citação de Atanásio, combatendo o arianismo. O Atanásio diz: uma criatura não podia unir a criatura a Deus, uma parte da criação não pode alcançar a salvação à criação, ela mesma tendo necessidade de salvação. Uma criatura não teria podido criar, uma criatura não podia, de modo algum, nos resgatar. Então, acho que aqui está bem claro a questão da importância de Jesus ele ser tanto homem quanto divino no propósito salvífico, né, no propósito da salvação. A questão do arianismo, suponho que o André tenha trabalhado bem com vocês no semestre passado, né? Eu acho que até, né, com bastante detalhes. Vocês até fizeram aqui um debate, dividiram a sala. Fizeram um excelente debate. Bom, mas prossigamos aqui. Na aula passada, Getúlio possivelmente tem abordado com vocês também que a divindade de Cristo pode ser vista através de diversos fatores. Nós vemos, eu queria só salientar aqui, quando nós pensamos na divindade de Cristo, no primeiro século, eu já disse isso a vocês um pouco no semestre passado, nós temos que pensar também no contexto em que ela aparece. Porque há uma crítica de alguns autores que dizem que a divindade de Cristo ela não é clara no Novo Testamento. Que a divindade de Cristo não é algo óbvio. É um pouco obscuro pelas afirmações que são feitas. Isso não me parece verdade, porque quando nós pensamos no contexto em que o Novo Testamento foi escrito, o cristianismo que surge do judaísmo, que tinha um conceito monoteísta de Deus, uma ideia de existência. Lembre-se que Êxodo 3,14, quando Deus se apresenta a Moisés e pede que ele resgate o povo do Egito, Deus diz que ele é a existência. De repente aparece um homem de 30 anos aproximadamente na Galileia, depois de uma grande tradição, de uma concepção bem consolidada sobre o que é Deus, o que eles entendiam como um Deus transcendente, um Deus eterno, um Deus bom, um Deus justo, um Deus uno, um Deus incomparável, um Deus infinito. No mundo grego, a ideia de infinito era uma imperfeição. Então, os deuses, todos os gregos, toda a cultura grega, eles fizeram de tudo para conceber um ser supremo, mas nunca conseguiram se afastar do politeísmo. Vocês observem que Plutarco concebia um Deus plural. Xenófanes, os pré-socráticos, todos eles, embora tentassem falar de um Deus grande, um Deus soberano, um Deus enorme, esse Deus sempre estaria sobre os demais deuses, ou estaria sob algum Deus, mas ele sempre faria parte, ele sempre seria um dentre muitos deuses. Então a concorrência da divindade ali era muito grande, e um francês chamado Etienne Jusson, ele escreveu um texto, O Espírito da Filosofia Medieval. No capítulo 3 ele trabalha sobre o ser e o necessário, e nesse texto ele apresenta o porquê que os gregos não conseguiram desenvolver o monoteísmo, chegar ao monoteísmo, e por que no primeiro século em diante, tanto Justino quanto Eusébio de Cesareia tentam aproximar a filosofia, os filósofos,
interpretando os filósofos como se eles estivessem concebido um Deus supremo, um Deus uno, para justificar as suas proposições no primeiro século. Que isso tem a ver, sim, não se está discutindo aqui se o platonismo e o pensamento aristotélico influenciaram o cristianismo, isso é influenciado, tá? Principalmente no primeiro, segundo, terceiro século, isso aí é indiscutível, há influências aí, isso é evidente. Agora, é uma grande falácia pensar que os gregos contribuíram para a construção do monoteísmo. Isso é mentira. Isso é uma falha ao apreciar os textos dos antigos. Por que o Jusson trabalha? Se nós pegarmos qualquer filósofo na antiguidade, vocês observarão, como eu já afirmei, que eles viam um Deus grande, supremo, seja lá o que for, mas era um dentre muitos deuses. Quem conseguiu caminhar em trilhas mais seguras, mas acabou sendo uma trilha incompleta, foi Platão e Aristóteles. O Timeu, quando apresenta a ideia de bem, e a República também, essa ideia de supremo bem, esse bem supremo do Platão não é equiparável ao Deus, o princípio dos cristãos. Então, Platão conseguiu chegar a uma ideia de ser, mas essa ideia de ser o bem estava em concorrência com o inteligível e com outras atividades. O Aristóteles, quando ele teve a ideia do primeiro motor, que é separado, eterno, imutável, quando você lê a física um pouco mais à frente, você observa que ele fala assim, olha, mas nada impede que haja uma substância abaixo desse ser imutável e eterno, que também sejam imutáveis, eternos e separados da matéria. E separados. Né? Então vejam que ele postulou 49 motores imóveis, ou 55, abaixo desse ser uno. Ou seja, ele mesmo já postula uma ideia de um politeísmo no seu próprio sistema. Então, os filósofos, eles tentaram alcançar essa ideia de um Deus, ou um ser supremo, mas mesmo assim não escaparam jamais do politeísmo. Coisa que o cristianismo é fantástico. Por que os gregos não conseguiram se afastar disso? Porque os gregos sempre associavam a essência, é a tese do Jusson, acima da existência. E quando você pensa em um Deus a partir de uma essência, você está pensando em Deus a partir de uma teoria, a partir de um conceito de Deus. E para o grego, um Deus infinito era um Deus imperfeito. Porque um Deus perfeito precisava ser finito para ser completo. E quando se introduz uma ideia de um Deus infinito no pensamento cristão, você tem, portanto, a ideia do incompreensível, do inapreensível, do incomparável, do uno. Um Deus que não tem adversário. Se a gente pensar nisso muito forte do ponto de vista do judaísmo, esse Deus, a existência, fora dele não existe absolutamente nada, o Deus, invisível, criador, etc, 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 e você depois percebe um homem de 30 anos, qualquer palavra sutil é uma grande evidência, já traz um grande alvoroço. Se a gente pensar nesse quadro, nesse enquadramento, qualquer palavrinha, ela se torna algo muito grande. Então não é verdade dizer que no Novo Testamento não há evidências claras da divindade de Cristo. Agora vejam, lembre-se que isso é uma questão de um objeto de fé. Tá? Eu posso provar o texto bíblico, provar que os autores são confiáveis, eu posso provar que o texto é fiel, posso provar que o texto não foi corrompido, eu posso provar sim que as doutrinas fundamentais até que estão preservadas,
Eu posso ter lá um atestado de nascimento de João e um texto comprovando que ele esteve com Jesus. Eu posso ter tudo isso aí. Mas isso não implica que o conteúdo dito nas Escrituras sejam inspirados. Por que não implica? Porque uma coisa é a prova material, outra coisa é o objeto de fé. E nós cremos que a Bíblia ela é inspirada por Deus, que ela é totalitária, que é a boca de Deus falando em nossos corações, mas eu não consigo provar isso aí por um mecanismo científico que comprove a autenticidade de quem escreveu, a data que foi escrito, se andou ou se não andou com Jesus. Porque é algo mais profundo e evidente ali. Então me parece que às vezes, quando nós trabalhamos com a questão dos critérios apostólicos, dos critérios de canonicidade, muitos seminários cometem um erro muito grande de inverter a ordem. Eles apresentam os critérios de canonicidade para provar a inspiração bíblica, sendo que é uma grande bobagem, porque o fato de ter um imprínito apostólico, de um apóstolo estar próximo de Jesus ou não é uma prova de que o texto não é inspirado. Pelo contrário, quando eu entendo que o texto é inspirado por uma experiência profunda que eu tive, aí sim me faz todo sentido os critérios de canonicidade. Então eu entendo que primeiro eu creio, para depois eu entender as evidências apresentadas nos critérios, e não o contrário. Eu assumo uma atitude cética em relação aos critérios para ver se eles me convencerão de que o texto é inspirado. Então eu acho que essa inversão é muito problemática. É interessantíssimos critérios, evidentemente eu acredito neles, mas eu acho que tem que ser um ângulo inverso. Qualquer enunciado de Jesus ali, qualquer palavrinha que aparecer no Novo Testamento, já nos é uma evidência muito clara da divindade de Cristo quando nós consideramos o contexto em que Jesus está inserido. A cultura judaica, o pensamento de um Deus uno, de um Deus único, de um Deus infinito, etc. Né? Então a gente percebe, por exemplo, alguns textos, a questão da pré-existência de Deus. Em João 1,3, ele é chamado de Criador, enquanto que em 1 Coríntios 15:47 é dito que ele veio ao mundo descendo dos céus. Então já percebe-se aí uma questão de uma presciência. Os atributos divinos, né, desconsiderando toda aquela abordagem que fizemos anteriormente, mas pensando nos atributos divinos, a questão de eternidade em João 17,5 é atribuída a Deus, imutabilidade em Hebreus 13,8 é atribuída a Deus, onipresença. Vejam que o termo onipresença não existe no texto bíblico. Nós temos uma linguagem escriturística e nós temos uma linguagem teológica. A linguagem escriturística é quando diz, você vê evidentemente que Deus ele é um Deus onipresente, mas não há essa palavra de onipresença, como a palavra trindade não há também no texto bíblico. Tá? Então a palavra trindade é um termo teológico, mas o conceito de trindade, de que Deus, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, está lá. Então é um conceito escriturístico. Tá? Mas que no fim das contas você está apenas elaborando uma palavra que expresse já uma doutrina bem clara das Escrituras. Tá? A questão da onisciência, João 2,23, onipotência, entre outros, são atributos divinos aplicados a Cristo. Então nós veremos que é muito importante que Jesus fosse Deus. Tá? Para que a obra, que o representante da humanidade fosse divino. Obras divinas é atribuído a Cristo a criação, é atribuído a Jesus inúmeros milagres, é atribuído a Deus a concessão de vida eterna, entre outras. Agora, lembre-se que a questão dos milagres foi essas obras de Jesus, elas foram objeto de muita discussão do que eu disse para vocês em relação aos gnósticos. Né? Dado a vida fantástica de Jesus na história e os milagres numerosos que ele fez, como ele os fez? Aí você tem inúmeras teorias, tem Apolinários, tem Cerintos, você tem Barsílides, você tem toda uma estrutura gnóstica, você tem os evangelhos, várias pessoas tentando justificar como Jesus fez aqueles milagres e as consequências que se derivam disso. Tá? Dúvidas aqui, pessoal? Tranquilo?
Então, é um texto bem interessante que eu quero ler com vocês. Veja o seguinte: no Novo Testamento, a divindade de Jesus está muito clara. Clara da maneira que eu expliquei a vocês, né? Pensando no contexto da época, etc, etc, você vê que qualquer palavrinha dita em relação à divindade é muito óbvio, tá? O Novo Testamento atribui a Jesus uma série de poderes que somente podem ser atribuídos a Deus. O próprio Jesus usou, em relação a si mesmo, expressões que são conotativamente divinas. Jesus disse aos judeus: antes que Abraão existisse, eu sou. Claramente essa é uma referência à sua eternidade, e somente Deus é eterno. A própria expressão eu sou, dessa passagem, é um eco do que Deus disse a Moisés quando ele se revelou na sarça ardente: eu sou o que sou. Jesus disse ainda: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, o que é uma referência clara à sua onipotência. O mesmo pode ser dito em sua onipresença, pois ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Sua onisciência, por outro lado, pode ser vista no fato de que ele conhecia os pensamentos dos seres humanos. Então, vejam que no Novo Testamento, nas obras de Jesus Cristo, já se manifesta poderes divinos aí, né? O homem, ele é finito, não sabe de todas as coisas. Deus é infinito e sabe de todas as coisas. Então, vocês já percebam aí o contraste, tá? Que é apresentado no texto. Somente Deus pode ser adorado. Pedro, Paulo e os anjos recusaram a adoração, mas Jesus aceitou, até incentivou, como pode ser visto de suas próprias palavras: vós me chamais de mestre e o Senhor, e dizeis bem, mestre e Senhor, e me dizeis bem, porque eu o sou. Somente Deus pode perdoar pecados. Vimos, o Getúlio deve ter trabalhado isso com vocês também, tá? Que é uma prerrogativa do divino. Porque isso aqui é um dado interessante, tá? Porque vejam, a humanidade, ela está em uma condição de pecado. Então, o que o Atanásio estava dizendo naquela citação contrária? Ele diz o seguinte: olha, se a criação, tá? Se a criação está no estado de pecado, se estão corrompidos pelo pecado, se estão afastados de Deus, são finitos, pecadores, limitados, e por outro lado, o divino, ele é santo, ele é puro, ele é Deus, e Deus não tem contato com o pecado. Então, uma criatura jamais poderia ser representante das criaturas, porque ela estaria na mesma condição dele. Há necessidade para que o mediador entre Deus e os homens, ele fosse divino, ou seja, sem pecado, tivesse condições, atendessem todas as prerrogativas para representar uma criatura em estado de pecado. Então o Ario, ele trabalha muito bem isso. Olha, Jesus, ele não é o cabeça da criação, ele não é um ser humano, tal como nós o concebemos aqui, apenas ser humano, né? É bom enfatizar isso. Ele não é apenas homem, ele é Deus. É Deus que, para atender à exigência da representabilidade, há necessidade de ser um ser puro. Por outro lado, precisa ser homem, porque se não for homem, ele não tem legitimidade para representar as criaturas. Então vejam a necessidade de ser homem e de ser Deus. Ser Deus para atender às exigências do divino, ter condições para mediar, condições para justificar, condições para representar, mas ao mesmo tempo ser humano, que participe da raça humana, que tenha as condições humanas para que essa representação a Deus
seja uma representação legítima. Porque uma aranha não pode representar os seres humanos. Um cachorro não pode representar os seres humanos. Havia necessidade, do ponto de vista bíblico, que alguém que participasse, que fosse também homem, os representasse. Agora, um detalhe interessante. Vocês devem se perguntar, mas como é que pode Jesus representar a raça, sendo que o homem é pecador e Jesus não é pecador? Como pode haver legitimidade se há, ao mesmo tempo, uma incompatibilidade de essência? Eu não estou afirmando, estou lançando a questão. Porque se o homem, ele é pecador, limitado, finito, não consegue parar de pecar, ora, não deveria alguém nesta mesma condição representar o homem? Não, porque senão ele não teria condições para atender as exigências do divino. Mas, por outro lado, vocês lembrem que Adão não foi criado em pecado. Adão não foi criado já com essa essência do pecado. Ele foi criado sem pecado. Significa que a maneira que nós nos encontramos não é uma maneira em que deveríamos estar. Por isso que é importante o resgate, a transformação. Seria basicamente um estado de anormalidade, por assim dizer. Eu posso afirmar que Jesus tinha a mesma natureza de Adão antes da queda? Não a mesma natureza. Jesus, ele era 100%... A gente vai trabalhar com isso daqui a pouco. Daqui a pouco já chego lá. Mas Jesus, ele era 100% homem, 100% Deus. E ele tinha duas naturezas. A natureza humana e a natureza divina. Mas era uma pessoa. Então, quando a natureza divina agia, eu não posso dizer que foi a natureza divina que agiu. Eu digo, foi a pessoa de Jesus que agiu. Quando a natureza humana age, eu não posso dizer que foi a parte humana de Jesus que agiu. Ou seja, existe um Jesus homem e um Jesus Deus dentro de um Jesus. Não se trata disso. É uma pessoa com duas naturezas. A natureza humana age, quem agiu? Jesus. A natureza divina age, quem agiu? Jesus. Uma parte da natureza que a humana agiu, quem agiu foi uma pessoa. A parte divina agiu, quem agiu foi uma pessoa. Não há um dualismo em Jesus. Não há esse desdobramento, essa projeção. Por isso que o Tertuliano, no século III, ele disse, em referência à Trindade, por exemplo, ele falou assim, olha, três pessoas distintas, um só Deus. Essa ideia de trindade que ele elaborou, que é um termo teológico, não escriturístico, mas o conceito está na Bíblia bem claro. Há um ser chamado Pai que é Deus, um ser chamado Filho que é Deus, um ser chamado Espírito que é Deus. Não são três pessoas diferentes, não são uma pessoa com três cabeças, não são três deuses, mas é um só Deus. Porque o próprio texto bíblico também afirma uma coleção de textos que dizem que há um só Deus. Quando a gente pensa em relação a Jesus, essa é a ideia. Que Jesus ele tem duas naturezas, ele precisava ter as duas naturezas, a divina e a humana, para que atendesse as necessidades da representabilidade do ponto de vista humano, mas que também atendesse às exigências do divino. Ou seja, ser Deus para resgatar o homem e ser um representante dos homens como cordeiro, o sacrifício que é oferecido, mas um sacrifício imaculado. Tem uma linha de raciocínio que diz que quando Jesus chegou na porta do templo chutando tudo ali, ele errou, ele pecou. O que a gente pensa disso? Não, mas ali Jesus não tem pecado. Então, porque se a gente veja bem, concede pecado a ele, a gente derruba um monte de
Então, assim, eu entendi o que você quer dizer, mas veja, você tem um monte de texto que fala assim, que Deus se irou, que Deus se arrependeu. A gente precisa ter uma distinção bem clara de duas coisas que acontecem. Veja bem o seguinte, só para deixar essa noção bem clara a você. Eu estou passando na rua e eu vejo uma criança de 3 anos sendo violentada. Isso me traz ira. Eu não me contento com isso. Me traz revolta. Eu vou lá e vou agir. Por conta da minha inquietação ao pecado humano. Que é completamente diferente de uma criança estar brincando e eu ir lá e provocá-la. Se a gente transportar isso para o ponto de vista divino, Deus, ao presenciar algo, digamos, errado, algo que foge do que ele é, do propósito que ele determinou, ele se ira. E essa palavra irar, a gente tem que ter cuidado com ela. Tá? Eu estou utilizando essa palavra irar só para que você entenda o meu raciocínio. Tá? Mas você tem várias questões. Então eu não vejo que Jesus lá tem essa concepção de que ele, como se tivesse perdido o controle de si. Como se Jesus tivesse pecado. Não se trata disso nesse texto. As pessoas estavam fazendo a casa de Deus um mercado. Jesus veio trazer uma mensagem e agiu tal como agiu. Tá? A natureza humana de Cristo. A doutrina da humanidade de Cristo trouxe menos controvérsia que a doutrina da divindade. Porém, aquela doutrina não é menos importante que esta. Sua importância pode ser vista no fato de que se Cristo não tivesse assumido uma natureza humana real, não poderia haver salvação, já que só um homem poderia ser substituto da humanidade. Assim como a divindade pode ser percebida através de alguns fatores, a humanidade de Cristo também o pode. E é o que nós veremos aqui agora. Títulos que indicam a humanidade: homem, filho do homem, semente da mulher, semente de Abraão, filho de Davi, nascido de mulher. Sua humanidade também pode ser vista no fato de ter ele um corpo e de apresentar limitações tanto físicas quanto intelectuais: fome, sono, sede, etc. Jesus sentia sede, fome, cansaço, tristeza e muitos outros tipos de sentimentos, necessidades e limitações, que são próprias de um homem. É verdade que ele possuía o poder de fazer o que quisesse conforme sua divindade lhe conferia, mas isso não anulava as suas condições humanas, após os 40 dias de jejum no deserto. A Bíblia simplesmente diz que Jesus teve fome. Durante a sua viagem pela Galileia, João o descreve como um viajante cansado que se aproxima de um poço com sede. Em outra ocasião, o vemos profundamente adormecido na popa da embarcação durante uma tempestade no mar, o que certamente denotava esgotamento físico. A maior prova de suas limitações humanas, de que comprovam a sua humanidade, foi a sua própria morte. Ele realmente morreu, tendo padecido dores e privações humanas antes e durante a crucificação. Bom, isso aqui eu não vou me prender muito, porque me parece, eu quero só ir trabalhar com vocês com a questão da necessidade de Jesus ter uma natureza humana, que eu já abordei com vocês agora um pouco, só para enfatizar. A necessidade das duas naturezas divinas. Para que Cristo pudesse ser um redentor, veja que interessante.
Para que Cristo ele pudesse ser o Redentor, precisava ser tanto homem quanto Deus, para atender as duas necessidades. Jesus só poderia ser Redentor se ele fosse homem e Deus ao mesmo tempo. Se ele fosse só Deus, não poderia ser o Redentor. Se ele fosse só homem, não poderia ser o Redentor. Havia necessidade das duas. A queda de Adão exige um sacrifício, e esse sacrifício devia ser humano, uma vez que a promessa de morte foi feita ao homem. O homem que recebeu a promessa de morte. Deste modo, só um homem poderia morrer pelo homem. Ou seja, se o homem pecou, e a promessa foi feita a esse homem, então cabia apenas que um outro homem morresse por esse homem, para que a salvação fosse concretizada. No entanto, a morte de um homem qualquer não podia nos resgatar. Ou seja, uma criatura como nós somos. Precisava ser alguém que tivesse o poder de dar vida e torná-la de volta. Ou seja, precisava ser divino. Então, é muito importante a gente perceber isso aí, por quê? O John Piper e o Frank Ferreira, eles, na verdade, isso foi dito por John Piper e retomado por Frank Ferreira, ele fez uma distinção entre, e eu já disse isso para vocês na sala, para apenas relembrá-los, entre heresia, erro e ortodoxia. Vejam que quando nós negamos a divindade de Cristo, nós comprometemos a nossa compreensão soteriológica. Quando nós não compreendemos corretamente a relação entre as duas naturezas de Cristo, nós também podemos comprometer a nossa compreensão soteriológica. Negar que Jesus é Deus é a mesma coisa que se pôr na condição de herege. Porque você está mexendo aqui com uma questão fundamental da fé cristã. Negar que Jesus é homem, você também estará assumindo uma posição herética. Então vejam, não é porque nós concebemos o Jesus Deus e excluímos o Jesus homem que nós estamos dentro de uma ortodoxia. Porque quando vocês compreendem o sistema proposto por Deus, o propósito do Pai, você observa que havia uma necessidade de que Jesus fosse simultaneamente, ao mesmo tempo, homem e Deus. Homem para ser representante de homens e Deus para atender as exigências de um ser santo, puro e imaculado. Essa estrutura, ela me parece bem clara nas Escrituras, mas poucas pessoas conseguem. E vejam, quando eu digo compreender a questão das duas naturezas de Cristo, eu não estou afirmando que é uma questão fácil e que é translúcida. Pelo contrário, é uma relação complexa, é um mistério, a gente não consegue entender como isso funciona. Tanto é complexo que vocês já viram na aula que eu dei sobre o pensamento gnóstico, também alguns bispos da igreja, até o IV século, brigavam com unhas e dentes para ver quem tinha a melhor leitura de Jesus Cristo e dos seus milagres. Mas o que se entende por uma ortodoxia, por uma compreensão fiel das Escrituras, é aprender Jesus Cristo como 100% homem e 100% Deus. Tá? Agora, atenção. É preciso, no entanto, deixar claro que são duas naturezas e não duas pessoas. Tá? O texto bíblico não diz que são duas naturezas que equivalem a duas pessoas. Como se tivesse a pessoa Jesus Deus e a pessoa Jesus homem. Não se trata disso.
São duas naturezas distintas, são duas naturezas sim, a humana e a divina, mas trata-se de uma pessoa apenas. Como eu disse, quando a natureza divina age, quem agiu foi Jesus, uma pessoa. Quando a natureza humana age, quem agiu foi Jesus, pessoa. Vejam, então, eu não tenho aqui uma divisão. As ações exercidas pela natureza humana ou as ações exercidas pela natureza divina referem-se a uma pessoa apenas, que é Jesus. Ok? Pois não. É uma questão que hoje está muito em discussão e que se faz uma divisão entre Jesus histórico, homem, e o Cristo da fé, como uma construção que teria sido feita pelos discípulos após a morte dele. E é o que você está colocando bem, quer dizer, não há essa divisão. Não há essa divisão. Na verdade, já nessa questão do Jesus histórico e Cristo da fé, né, isso aí se discute hoje ainda, não tão forte quanto se discutia lá no século XVII e XVIII, mas de fato, vejam, 90% a gente precisa separar o que é um Jesus mítico e o que é um Jesus místico. Místico é aquele que de maior ou menor grau trabalha com o divino, mexe com o divino. E mítico é aquilo que não existe, é um mito, né? Não mito no seu sentido narrativo, mito no seu sentido de falácia, como nós entendemos hoje. 80% da população, talvez até 90%, concebem Jesus como ser místico e não como ser mítico. Ou seja, eles entendem que Jesus existiu e o concebem como um ser místico. Então, hoje, lógico, existem muitas pessoas que mas razoavelmente, uma parcela razoável da população vem um Jesus místico e não mítico. Você pode perguntar para católico, para espírita, todo mundo vai dizer, não, Jesus existiu mesmo, daí não ser místico. Né? Existem aqueles que negam a existência de Jesus. Agora, como explicar os fenômenos? Né? Fenômeno é aquilo que aparece a nós. Como explicar? Então, essa teoria entende que uma coisa é o Jesus histórico. Uma coisa é o Jesus que usava sua roupa, que comia, que era um revolucionário, que tinha algumas ideologias, que é fruto do seu tempo, do espaço, da época, do contexto, que nasceu em Belém, que foi para Nazaré, que passou por Jerusalém, que teve uma percepção do messianismo, que agiu naquele local e que foram atitudes relevantes, mas que na sua morte, os discípulos, para perpetuar essa concepção de um Jesus presente, que agora estava ausente, eles perpetuam o ausente na pessoa de um Cristo que ressuscitou, que fez milagres, papapá e papapá, que é o querigma, a pregação. E a proposta, por exemplo, do Bultmann é para que nós, ao ler o texto bíblico, separemos o que é esse Deus mítico, não Deus místico. Místico também, tá? Porque em certa medida esse Jesus trabalhava com místico. Mas tirar da Bíblia esse mito, desse Cristo que na verdade não existe. E a gente chegar lá e entender quem é o Jesus mesmo, de chinelo, né, de calça, só para brincar aqui, que andava nas ruas, conversava com os discípulos, etc. Separar isso aí. Tá? Quanto já a questão da pessoa de Cristo, então sim, aí você tem razão. De fato, quando você pensa nessas duas naturezas, qual que é a concepção que se tem quando você fala Jesus histórico e Jesus da fé? É que essa parte, digamos, divina de Jesus, que não existiu, ela é projetada como uma ideia de Cristo. Esse divino, que na verdade não existe, ele é esse Jesus pregado pelos apóstolos, que
foi perpetuado pela Igreja Católica e pela Igreja Protestante, o que muitos cristãos pregam hoje. Mas, na verdade, ele é o Cristo da fé. Ele não é o Jesus de carne e osso que está lá. Porque aquele Cristo que anda de chinelo, que conversa com os amigos, que faz revoluções, que tem um pensamento messiânico ideológico, esse Jesus, ele não tem duas naturezas, tem uma natureza só, que é humana, é um homem qualquer. Então, em certo sentido, sim, você tem razão. Há essa separação, digamos, que embora sejam separados, há uma conexão, né? Mas não é isso que a Bíblia nos apresenta. Nos apresenta uma pessoa, um ser que tem duas naturezas, e quer a natureza humana ou a natureza divina haja, quem está de fato agindo é uma pessoa apenas, é Jesus. Eu não posso dizer assim, olha, Jesus ele disse para a mulher samaritana que ela tinha 5 maridos, o que ela tem agora não é dela. Como é que ele sabia disso? Não, foi o Jesus Deus que disse isso, não Jesus homem, tá? Vamos separar. Não. É a natureza humana, a natureza divina de Jesus agindo, mas é ele, é uma pessoa apenas. Tá claro isso aí? Olha o que o Berkhoff diz. Há somente uma pessoa no mediador. Isso aqui é forte. Há apenas uma pessoa no mediador, que é Cristo. E essa pessoa é o imutável Filho de Deus. Na encarnação, ele não se mudou numa pessoa humana, nem adotou uma pessoa humana, simplesmente assumiu a natureza humana, que não se tornou uma personalidade independente, mas se tornou pessoal na pessoa do Filho de Deus, sendo uma só pessoa divina, que possuía a natureza divina desde a eternidade, assumiu uma natureza humana e agora tem duas naturezas. Olha, perceba que forte isso aqui. Veja, vou ler novamente. Sendo uma só pessoa divina, olha isso que interessante. Sendo uma só pessoa divina, ele era uma pessoa divina, que possuía a natureza divina que corresponde a essa pessoa divina desde a eternidade. Então nós estamos falando nesse momento de uma pessoa divina que tinha uma natureza divina desde a eternidade. Até aí tudo bem, então ele é Deus. Assumiu uma natureza humana, veja, ele não assumiu uma pessoa humana, ele assumiu uma natureza humana. Houve, portanto, agora aqui uma agregação à pessoa divina de uma segunda natureza humana. E agora ele tem duas naturezas. É uma pessoa divina que tinha uma natureza divina que agora assumiu uma natureza humana. Então essa pessoa divina, essa pessoa agora tem duas naturezas, mas trata-se de uma só pessoa. Aí fica mais claro quando eu digo a vocês que quando a natureza humana age, não é a natureza humana, você deve atribuir essa ação à pessoa. Uma pessoa agora que tem duas naturezas. Depois de assumir uma natureza humana, a pessoa do mediador não é mais apenas divina, não é apenas divina, mas divino humano. É um equívoco você dizer que uma pessoa que tinha uma natureza divina desde a eternidade, ao assumir uma natureza humana, é apenas divino. Não, divino humano. Vejam, acompanhem. É interessante que o Berkhoff, ele vai, é como se ele estivesse fazendo um tricô. Ele começa a tecer e ele vai construir. Olha, era uma pessoa que tinha uma natureza divina
e etc. E ele vai indo, daqui a pouco ele chega divino humano. Vejam que tudo está meio treinadinho. Agora é. Onde estava? Agora é o Deus homem. Divino humano. É agora o Deus homem. É um só indivíduo, mas possui todas as qualidades essenciais, tanto da natureza humana quanto da divina. Ainda que possua uma só consciência, possui tanta consciência divina como a humana, bem como a vontade humana e a divina. Bom, aqui o Berkhoff fechou tudo. Aqui o Berkhoff ele conseguiu elucidar, esclarecer, clarear a importância de que Jesus ele fosse ao mesmo tempo, ou melhor, não ao mesmo tempo, mas que Jesus ele é, porque ao mesmo tempo dá uma ideia de separação, mas que ele é homem e Deus. Homem para representar os homens, Deus para atender as exigências divinas. Se assim não fosse, nós não estaríamos aqui. Se assim não fosse, a nossa salvação seria praticamente impossível. Em nenhum lugar do Novo Testamento encontramos traços de uma dupla personalidade de Cristo. Vocês podem ler o Novo Testamento de ponta a ponta, vocês não vão encontrar uma dupla personalidade de Cristo. Como se fossem duas pessoas distintas. Você não vai encontrar isso. É sempre uma pessoa quem fala. Não são duas pessoas que falam. Seria um exemplo. Quer a natureza divina haja, quer a natureza humana haja, quem está falando, quem está agindo, quem está intervindo, quem está interagindo é uma pessoa, Jesus Cristo, Deus homem. O que seria uma dupla personalidade, por exemplo? Uma dupla pessoa. Duas pessoas não Processo. É, portanto, impróprio falar das ações de Cristo como sendo da natureza divina ou da natureza humana isoladamente. O pessoal fala muito isso, né? Eu não posso dizer assim, olha, aqui neste texto, quem agiu foi o Jesus Deus. Mas naquele texto lá, quem agiu foi Jesus homem. Sabe por que Jesus ele teve sede? Porque é o Jesus homem. Mas sabe por que Jesus ele andou sobre as águas? Porque é o Jesus Deus. Então eu trato Jesus como se fossem duas naturezas distintas. Eu trabalho com as naturezas isoladamente. E não é isso que o texto bíblico nos ensina. Quem andou sobre as águas? Jesus, Deus homem. Quem curou os leprosos? Jesus, Deus homem. Quem fez? Uma pessoa. Quer seja algo extraordinário, quer seja algo natural que os seres humanos fazem, quem agiu fora Deus, homem, uma pessoa, o Jesus. Só que não resolve o problema do camarada quando ele pensa que há um só Deus. É porque a questão da Trindade ela é uma questão que não dá para ser compreendida. O Gruden ele diz o seguinte: negue a Trindade e irá para o inferno. Tente explicá-la e ficará louco. É basicamente isso. Se você negar a Trindade, você já está praticamente na porta do inferno, você está negando a divindade. Mas por outro lado, se você tentar explicar a Trindade, você vai ficar louco, porque é uma questão de mistérios, de mistério. Então o que há no texto bíblico? Você tem lá uma coleção de textos que dizem que o Pai é Deus, uma coleção de textos que dizem que Jesus é Deus, uma coleção de textos que dizem que o Espírito Santo é Deus, uma coleção de textos que dizem que há um só Deus. Se há um só Deus, então eu tenho que entender que são três pessoas distintas, um só Deus. Quem é o nosso Deus então? O nosso Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, como explicar isso aí? Não dá para explicar. O Santo Agostinho mesmo disse. O Santo Agostinho fala que, eu acho que teve um sonho, lembro agora, que ele fala que
viu uma criança pegando a água do mar, tentando colocar dentro, né, ele teve um sonho que uma criança fez um buraco na areia, pegava com uma concha a água do mar e colocava dentro do buraco. Ia colocar dentro do buraco. Você está andando na praia e ele vê isso aí, ele pergunta para a criança: o que você pretende fazer? E ela disse: olha, eu quero pôr um mar neste buraco. Aí a criança, aí o Agostinho disse: mas isso é impossível. Se pois é, explicar a Trindade também. Ele estava escrevendo um livro, um texto sobre a Trindade, parece que eram umas 500 páginas isso. que ele já tinha escrito, aí ele desistiu depois desse sonho. E Santo Agostinho, ele é uma pessoa extraordinária, tá? Assim, fantástico. Bom, acho que você sabe se eu tenho Samuel, o Marcos gostaria de pedir. É que ele estava analisando para mim e ele pediu que eu lesse Hebreus. Foi muito pro monte aí. 2:9. Tá. Ele diz o seguinte, aqui em Hebreus 2:9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse-se a morte por todo o homem. Sim, no ano que vem eu faço um comentário desse texto. É um texto que deve ser compreendido bem, né, para eliminar alguns probleminhas que existem aí. Não o texto, né, mas a interpretação que fazem dele. Mas sim, sem sombra de dúvida, é um texto maravilhoso. Samuel, eu tenho dificuldade em aceitar essa expressão do Gruden, porque como uma questão tão fundamental para a nossa salvação, a gente não, sendo que a Bíblia ela é para nosso entendimento, para que a gente compreenda, como uma questão tão fundamental foge da nossa capacidade, tem que, não que a gente tenta racionalizar, mas tem que ter uma forma de, porque assim, se um novo convertido chega para mim e faz uma pergunta dessa, eu particularmente a Trindade, eu aprendi a conviver com ela, porque eu cresci a vida inteira ouvindo dela, mas se ele pedir para me explicar, eu vou ficar com cara de traquinas perto da dele, porque eu não vou saber explicar. Então, como uma questão tão fundamental assim, simplesmente não tem que explicar? Para eu responder, eu posso te contar uma historinha do Santo Agostinho? Posso. Então, eu não sei se dá tempo. Vou te contar uma história de Santo Agostinho, tá? O Santo Agostinho, ele, quando lia o texto bíblico, ele achava que o texto ele foi escrito para crianças. Ele achava o texto bíblico infantil. Essas historinhas de criança. Do ponto de vista literário, o Santo Agostinho ele preferia Cícero à Bíblia. Seria Cícero, aquela construção sintática, etc., aquela eloquência dos latinos. Quando você lê o texto bíblico, você vai ler João, você lê Paulo, mas tem textos que são meio brutos, etc. E o Santo Agostinho ele foi, portanto, estudar, especializou-se em retórica, estudava também filosofia, foi para Roma, se candidatou à cátedra de Milão, e ele soube que Ambrósio ele era um grande professor, famoso pela oratória. Santo Agostinho era um professor de oratória. Santo Agostinho nunca foi uma pessoa distraída, pelo contrário, ele era um gênio. E ele foi a Milão ouvir Ambrósio, não pelo fato da oralidade de Ambrósio, pela retórica de Ambrósio, porque ele também era professor de retórica, embora Ambrósio não era um retórico, ele era um pregador. Mas o que chamou a atenção em Santo Agostinho é que, quando ele chega para ouvir Ambrósio, ele percebe que Ambrósio estava lendo o texto em silêncio. Uma leitura silenciosa, que não era costume da época. Na época, lia-se o texto em voz alta. E Ambrósio sentado, lendo o texto de modo silencioso. Isso intrigou Santo Agostinho. E
E o que mais chamou a atenção de Santo Agostinho foi que o Ambrósio, quando pregava, ele apresentou um conceito plotiniano que Santo Agostinho diz: agora que entendi que os textos bíblicos não são textos de crianças, não são textos infantis. É com um conceito plotiniano que Agostinho chega ao entendimento de que ele estava lendo a Bíblia errada, de maneira errada. E ele escreve as Confissões. Quando ele escreve as Confissões, uma confissão, você espera que ele vai confessar algo. E ele não confessa nada. Quer dizer, confessa, mas assim, e dá a impressão que ele é o protagonista do livro. E, na verdade, o protagonista do livro você vê que é Deus. Só que uma confissão naquela época também tinha uma ideia de uma declaração pública. E o Santo Agostinho, você lê o texto achando que ele vai contar tudo o que ele fez, ele começa a dizer que Deus é grande, que Deus ele é infinito. Ele monta logo ali nos primeiros capítulos a sua epistemologia. É como se ele dissesse ao leitor: olha, se você quiser me ler, você tem que aceitar o que eu lhe digo. Tem que ser uma relação de investigação e de confiança ao mesmo tempo. E ele começa com assuntos metafísicos profundos. Ele diz assim: olha, se eu orar a Deus, significa que Deus não está aqui, mas está lá. Mas se eu invoco Deus, significa que ele saiu de lá, agora está aqui. Então ele não está lá, então ele não é onisciente. Ele começa a fazer uma construção metafísica muito gigantesca. E ele fala: Senhor, devo invocar-te, porque eu invoco aquele que não está em mim. Ou devo louvar-te, porque louvar é aquilo que já está em mim. E ele começa a fazer uma relação muito profunda metafísica, quando de repente, do nada, o Santo Agostinho conta: quando eu era criança, a minha mãe me disse que eu dei meu primeiro sorriso. Quando eu era criança, a primeira vez que minha mãe me ensinou a fazer as necessidades. Ele começa a contar. Aí o leitor, ele fala assim: mas pera um pouquinho. São Confissões de Santo Agostinho, e começa com uma articulação epistemológica e com uma apresentação metafísica profunda. Ou seja, não tem confissão. Cadê? Eu quero saber o que o Santo Agostinho vai confessar. E de repente ele corta o assunto metafísico e começa a falar da infância. Aí o leitor fala assim: ou Santo Agostinho é esquizofrênico, ou tem coisas muito profundas aqui que eu não captei. E é verdade, nós não captamos. Porque quando você lê as confissões, você observa que Santo Agostinho, do nada, quando começa a narrativa da sua infância, ele diz: a minha mãe disse que minha mãe me contou como eu sorri pela primeira vez, minha mãe me contou como que eu fiz minhas necessidades, minha mãe me contou como que eu fiz isso aqui, como que eu aprendi a ler, etc, etc. Mas ele fala: mas eu não sei disso. A minha mãe que me contou. Mas eu não sei disso. Minha mãe que me contou. Mas eu não sei disso. Minha mãe que me contou. O que Santo Agostinho está trabalhando ali? No final do capítulo 6, o autor desatento, ele não percebe. Mas quem é com cuidado, Santo Agostinho fala: procurando, não encontrei. Encontrando, não encontrei. O que ele está dizendo ali? Ele está dizendo o seguinte: que a relação entre a divindade, nós temos que ter a primeira noção de que a divindade é um outro objeto que não é um objeto sensível. Então ela segue outros parâmetros. E o segundo momento é que, assim como na infância estabelece uma relação de confiança, ou seja, a infância não me pertence. A infância pertence a quem nos conta. Porque eu não estive lá, pelo menos na primeira infância. Então, quem me conta, eu tenho que aceitar, eu tenho que dizer sim ou não. Eu aceito e ao mesmo tempo investigo, e ao mesmo tempo louvo, e ao mesmo tempo invoco. Então, se você está falando assim: olha, em questões de fé, você, leitor, tem que dizer sim ou não. Você diz sim, porque a relação da razão, a razão não é translúcida para si mesmo. A razão não é 100% razão. A razão exige uma porcentagem de confiança. Você confia, investiga, louva, invoca, ao mesmo tempo. Então,
há de haver um primeiro passo de confiança. E isso é importante estabelecer. Tá? Então, o que eu posso dizer para você é o seguinte: quando alguém te pergunta a questão da Trindade, confia e investiga, confia e invoca, confia e louve a Deus ao mesmo tempo. Porque a fé é racional, mas também a razão tem um pouco de fé. A fé exige confiança, a confiança exige razão. Então você tem os dois lados da moeda. Diz sim, investigue, invoque, louve e aceite ao mesmo tempo. Que é como a matemática. Você tem um axioma, o axioma é indemonstrável. Você aceita o axioma, aí o matemático vai lá te dar do outro axioma, que uma construção doutrinária você vai aceitando. Então, quanto mais você aceita, mais o leque vai se abrindo. Mais vai se abrindo. Então, você tem que dizer sim, investigando e aceitando. Sim, investigando e aceitando. Para que a construção do conhecimento seja bem articulada nesse contexto. Não é uma questão de silogismo. Não. A sua questão semérica não é compartilhada.